Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver agora e sempre. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falarmos um pouquinho sobre um tema que nos toca tão profundamente nesses últimos tempos, que é o magnetismo, que é, na verdade, uma ciência de tão íntima relação com o Espiritismo. Como a Mara colocou, ingressei no Espiritismo há algumas décadas, vindo de uma família católica, e ao longo aí desses mais de 30 anos, né, aprendendo sempre muito com a doutrina, uma das coisas que me inquietou muito durante essa jornada foi a dificuldade que eu tinha por uma questão de compromissos profissionais, de estudar mais profundamente a parte ciência do Espiritismo. A parte ciência do Espiritismo é justamente o magnetismo. Espiritismo, né, nos seus 3 pilares, filosofia, ciência e religião, né? Lá eu notava que faltava um pouco mais de profundidade nos estudos, né, dessa parte de ciência. Eu, sendo engenheiro de formação, me desculpe, mas ninguém é perfeito, né? Eu sempre fiquei intrigado em querer encontrar as razões e os porquês, né? E por isso é que, no fundo, esse lado mais ciência, né, do magnetismo é que me chamou muita atenção. Hoje em dia é um bom momento para se falar sobre, nos tempos atuais, sobre o magnetismo. Imagino que em Portugal seja parecido com o Brasil, mas depois de muito tempo, né, magnetismo, quer seja na forma de Reiki, quer seja na forma de Jorei, quer seja na forma de toque quântico, medicina vibracional, ou vários outros nomes, né, que são ditos hoje em dia e praticados. Na verdade, tudo isso são formas de se utilizar e praticar o magnetismo. Tudo bem? Me entendem bem? Não se preocupe, às vezes nem a minha mulher consegue me entender, então se tiver alguma dificuldade, pode pedir para parar. Como é que a gente faz para colocar? Funcionou? Sim, virou fazer. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre por que estudar o magnetismo. Vamos falar um pouquinho do lado ligação com o Espiritismo, vamos usar um pouquinho do lado ciência e vamos principalmente enfatizar a questão do magnetismo como uma medicina popular que está ao alcance de nós todos. O que a gente entende pela palavra feiticeiro? Em Portugal há muitos. É? Aqui em Portugal há muitos. Há muitos. Benzedeiro. Benzedeiros. Curandeiro. E afinal, quem são eles? Bruxo. Né? O que eles fazem, afinal? Transformam a natureza, utilizam a natureza para ajudar. Espera-se para o bem. Isso. Tem poderes extra-normais? Não? Eles fazem algumas coisas bem interessantes, não? Através da oração, do magnetismo, das entrevistas. Isso mesmo. Vamos ver o que o cara... Essa é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, né? Especificamente até
É uma pergunta bem fácil de lembrar. 555, né? Para quem tem dificuldade com números, essa pelo menos eu não me esqueço, né? Não tem como esquecer. E o que Kardec diz? Aqueles a quem chamais de feiticeiros são pessoas que, quando dotadas de boa fé, têm faculdades como a força magnética, ou segunda vista, né? E eles, como fazem coisas que muita gente não consegue compreender, acreditam que eles têm alguma coisa de sobrenatural. Mas será que é isso? É isso que nós vamos procurar ver um pouquinho mais aqui hoje. Toda vez que a gente começa a estudar alguma coisa, quando a gente é simpatizante do cristianismo ou da doutrina espírita, a primeira pergunta qual é? Será que é isso que eu vou estudar? Esse novo conhecimento, ele está alinhado com os ensinamentos de Jesus? Será que ele está alinhado com os ensinamentos de Kardec? Uma boa pergunta, né? E se de repente a gente vai aprender alguma coisa que está contrariando aquilo que aprendemos dos ensinamentos de Jesus ou, né, da doutrina de Kardec, a gente tem que ter, né, um pé atrás ou ficar com muita ressalva. Vamos ver como é que o magnetismo se situa em relação aos ensinamentos de Jesus e de Kardec. Jesus fez milagres? Fez ou não? Depende do que Vocês estão contrariando o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus fez 37 milagres, não foi? Sim. Que é um milagre. Hã? Depende do que se entende por milagre. Depende do que se entende por milagre. Quando Jesus toma o barro, o pó, joga ali a saliva, né? Coloca no olho de alguém que é cego e ele passa a enxergar, ele fez um milagre? Jesus veio... Desculpa. A fé o curou. Hã? A fé o curou. A fé o curou. Jesus veio no mundo para contrariar as leis de Deus? Não. Ele veio numa época que era muito importante explicar melhor as leis de Deus, que até então eram meio mal compreendidas, não é verdade? Sim. Jesus jamais iria, então, naquele momento, se ele estava ali para explicar as leis de Deus, começar contrariando elas não seria muito bom, né? Então Jesus usou as leis naturais, usou aquilo que, né, era natural de Deus, uma força, né, que estava ao alcance para poder realizar o que ele realizou. Então, na verdade, não é milagre. O que Jesus tinha é mais conhecimento, amor, fé, um espírito de uma evolução, né, que não se compara, obviamente, com a nossa, de nenhum de nós, né? Mas, valendo-se disso tudo, ele operou, o que na época foram milagres, né? Mas, na verdade, era conhecimento que ele tinha que nós não tínhamos, que ainda não temos. Foi só Jesus que fez milagres na época? Os discípulos também, o Evangelho também fala de muitas, né, muitas situações em que os discípulos também curaram, né? Lembra aí no Atos dos Apóstolos, o item 3, é aquele caso em que Pedro e João estão entrando num templo, que faziam sempre, e ali no templo sempre tinha esse paralítico, fazia parte ali da paisagem, estava sempre ali. E ele sempre pedia uma esmola, uma ajuda. E Pedro disse que ouro, moeda, ele não tinha. Mas o que ele tinha, que era o amor, os ensinamentos de Jesus, ele sim ia doar, né? E em nome de Jesus, ele fez a imposição de mãos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o que aconteceu? Como é que o cara levantou e andou? Né? Fé. Se a gente for em Mateus 17, tem um episódio em que um pai desesperado, né, leva um filho à presença de Jesus. O filho era considerado louco,
com problemas, porque ele se atirava na água, no fogo, se machucava. Lembra dessa passagem? E ele fala, Jesus, pode curar meu filho, né? Que está assim nesse profundo sofrimento? E olha que eu já levei o meu filho para os discípulos, para os seus apóstolos, e eles não conseguiram curar. E Jesus, mais uma vez, impõe a mão e o menino é curado. Né? Os discípulos que estavam aí ao lado de Jesus, veem aquela cena e o que acontece? Eles ficam bravos. Mas como é que nós não conseguimos, né, curá-lo e agora Jesus o curou? E o que Jesus responde para eles? Jesus não respondeu, olha, eu curei porque eu sou Jesus, bom e tal. Não, né? Ele não falou que ele tinha alguma coisa de especial. O que ele falou é que eles não tinham tido fé suficiente. Fé como um grão de mostarda. Isso, até fez a comparação. Se eles tivessem um grão de mostarda, que é uma coisa bem pequenininha, conseguiriam remover montanha, que é uma coisa tão grande. Fundamentalmente, ele quis dizer, o que eu fiz todo mundo pode fazer, desde que tenha fé, né? Amor. Mateus 10, Jesus também, já no finzinho, né? Conversando com os discípulos nos seus últimos dias, ele dá basicamente uma ordem, né? Ide e pregai, ide e curai. Jesus fala para os discípulos, ide e curai. Quando ver alguém doente, ide e curai. Ele não falou, ide e vê o que dá para fazer. Ide e curai. Será que ele era um desses políticos do passado que fazia promessas que não se pode cumprir? Será que ele tentou enganar? Não. Ele tentou mostrar que nós temos uma força, uma capacidade, se tivermos amor, se tivermos fé, se estudarmos, para curar. Né? Dá alguma dúvida isso? Não. Bom, como é que Kardec explica essas curas de Jesus e dos discípulos? Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, né, item 12. Ora, o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam pelo Espiritismo, pelo estudo do Espiritismo e do magnetismo, e se tornarão completamente compreensíveis. Ele deixou claro, o livro de milagre não tinha nada extraordinário, o que precisa é estudar para entender, né? Muito bem, isso é o lado de Jesus. Já entrando no lado de Kardec, que a gente está vendo que ele já, né, falava bastante do magnetismo também, continuando aquela pergunta 555, né, um pouquinho mais para frente, ele diz que o conhecimento lúcido das duas ciências, espiritismo e magnetismo, então ele chama de espiritismo e magnetismo, duas ciências que, a bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas. E isso constitui a melhor preservativo contra ideias supersticiosas. Revela o que é possível e o que é impossível, o que é crendice. Acho que Kardec deixa muito claro a importância, né, a relação entre o espiritismo, o magnetismo e a importância de a gente entender e estudar. A gente fala das obras de Kardec, normalmente a gente fala dos Pentateucos, né, dos livros principais de Kardec, que são muito importantes, mas também tem muita informação importante de Kardec nas revistas espíritas, que é vamos dizer, um manancial riquíssimo de informação. Na Revista Espírita de março de 1858, lembrando que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, então no comecinho das obras de Kardec, né, ele disse que o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo.
e que o rápido progresso do espiritismo se deve ou se devia ao conhecimento do magnetismo da época. Ele dizia que se a gente ficar fora do estudo do magnetismo, nós ficaremos com um quadro incompleto. Seria como um professor de física que não falasse da luz. Isso, março de 1858. Muita gente fala assim, mas por que Kardec não falou mais sobre o espiritismo, então não aparece sobre o magnetismo, na verdade, nas suas obras? Ainda em 1958, ele diz claramente em uma das revistas que naquela época, principalmente em Paris, já tinha muita gente estudando e praticando magnetismo. Espiritismo é aquela novidade. Então ele não iria falar muito sobre o magnetismo, porque já tinha muita gente falando sobre isso, e ele ia se dedicar mais a falar da novidade que era o espiritismo. Porém, ainda assim, quem tem a pachorra de contar, vai ver que tem 300 citações da palavra magnetismo nas obras de Kardec. E magnetizadores, 130. Para quem queria falar pouco sobre o tema, até que falou bastante, né? Então, para não deixar, ele deixou claro que conhecia o assunto e que o assunto era relevante. Uma curiosidade que muita gente não sabe. Na Revista Espírita de 62, ele cita que há 10 anos atrás, ou seja, em 52, 5 anos antes dele começar com a doutrina espírita, ele estava ficando cego. A ponto de ele não conseguir reconhecer as pessoas com quem ele estava dando a mão. Né? E os médicos da época desenganaram ele. Falaram, olha, melhor se ir se acostumando com a ideia porque não tem cura. Mas ele, que era já um estudioso e praticante do magnetismo, recorreu a uma reunião, né, num local onde se praticava o magnetismo, e uma sonâmbula começou a fazer um tratamento com ele. E já logo no primeiro dia ela disse que ele ia começar a melhorar em 15 dias. E isso aconteceu. Então, na verdade, né, a obra de Kardec dependeu muito desse episódio para que ele pudesse, de fato, né, avançar com a doutrina espírita. Então, Kardec conhecia muito do magnetismo, porque ele foi um estudioso do assunto, ele ingressou numa, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma escola de magnetismo em 1823. Então, quando ele começou a codificar o espiritismo, ele já tinha mais de 30 anos de estudo e prática do magnetismo. Muito bem. Muita gente fala, mas Kardec falou muito, estudou magnetismo antes de começar a avançar com a doutrina espírita. Será? Revista Espírita, janeiro de 1869, alguns meses antes do desencarne de Kardec. O que ele diz na revista, num texto dele, magnetismo e espiritismo são, com efeito, duas ciências gêmeas, que se complementam e se explicam uma pela outra. Aquela que não quiser imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na outra. Isoladas uma da outra, elas se detêm num impasse. Elas são como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Acho que deixou bem claro, né, a relação tão próxima entre espiritismo e magnetismo, e para a gente avançar no estudo de uma tem que, né, entender e avançar no estudo da outra também. Tudo bem até aí? Dá para a gente entender que, na verdade, ao estudar magnetismo, não estamos nem indo, né, contra nada do que foi ensinado ou praticado por Jesus ou por Kardec. Falo isso porque muita gente no Brasil, né, dentro da própria doutrina espírita, vê o magnetismo, parece como uma coisa assim,
meia, né, fora da doutrina espírita. Na verdade, ela está intrinsecamente ligada à doutrina espírita, como deixa muito claro no Kardec. Mas o magnetismo, que é da onde vem, quem inventou ele? Quem inventou? Desculpa. Quem inventou o magnetismo? Uma pergunta? Descobriu. Inventar ninguém Inventou, né? Magnetismo, a gente estamos acostumados a ver esses quadros do Egito Antigo, das pessoas colocando as mãos, em posição de mãos. Não tem? Não é comum isso, né? Então, naquela época, o que será que eles estão fazendo? Passe, né? Então, vem lá do Egito Antigo, dos Vedas, né? A aplicação de energias através do que a gente chama hoje de passe. Mas, na verdade, o magnetismo mineral, né, historicamente, ele começa com um sujeito chamado Tales de Mileto, que aí numa região da Grécia, da Tessália, uma cidade que chama Magnésia, ele descobre um óxido de ferro, que tem a característica de atrair, né, outros minerais, que é a magnetita. Como eu falei, na Tessália, a cidade de Magnésia. Desse nome da cidade, onde foi descoberto, né, esse óxido de ferro, é que se deu o nome magnetismo. Esse magnetismo mineral, né, que mais tarde permitiu o desenvolvimento de coisas como a bússola e como o motor, o gerador elétrico. Hoje, nós temos magnetismo basicamente em tudo que tem dentro de casa, né? Aparelhos eletrônicos, né? Equipamentos em hospitais, em todo local a gente tem, né, a presença disso que foi descoberto lá, né, 600 anos antes de Jesus. E eu vou passar aqui, sei que todo mundo conhece, sabe bem, esses exemplos dessa magnetita. Passando só para... Sei que vocês vão falar, mas eu estou cansado de ver, para passar em junto. Vocês veem a força de atração e de separação. Só para relembrar um pouquinho do que nós estamos falando, né? Agora, o magnetismo também está ligado com a energia eletromagnética, com a força eletromagnética. Certo? Um dos princípios da física do magnetismo é que quando passa uma corrente elétrica por um fio, né, além de a gente estar levando eletricidade, o que a gente provoca ao redor do fio de cobre? Um campo magnético, não é isso? Então, estamos passando uma corrente elétrica, estamos gerando um campo, né, magnético ao redor do fio. Esse princípio desse campo magnético é que permitiu a criação dos motores elétricos, dos geradores e assim por diante. Uma pergunta, lembrando disso, o nosso pensamento é energia também? Quando eu penso que eu quero levantar a minha mão, o pensamento começa, a ideia começa onde? No meu cérebro. E como é que ele chega? Como é que ele faz levantar a mão? Como é que o que eu estou pensando aqui faz com que a mão levante? São impulsos elétricos que passam pelos nossos neurônios, né? Na continuidade de um neurônio e outro tem as sinapses, aí é uma reação química, mas o impulso elétrico que percorre os neurônios é por onde essa informação está dando. É um impulso elétrico? O neurônio é um fiozinho?
será que forma então um campo magnético? Da mesma forma como no fio de cobre, né? Dá para relacionar então quer dizer que o que eu penso está formando um campo e não está? A qualidade do meu pensamento faz com que esse campo seja mais sutil, mais pesado, melhor ou pior, né? Nós hoje todos juntos aqui, não estamos todos pensando, né? Eu estou pensando o que eu vou falar. Alguém está pensando, puxa, isso parece interessante, está pensando, puxa, será que eu estou perdendo meu tempo aqui? Cada um está pensando alguma coisa, né? Mas a somatória de tudo que nós estamos pensando está formando o nosso campo magnético aqui, tá, né? Que implica no relacionamento entre um e outro. Então isso tem muito a ver, magnetismo, eletricidade, pensamento, com o que a gente faz e provoca ao nosso redor. Mas será que isso existe só no homem? Nós já vimos no mineral que está circulando, né? Tem no mundo animal também? Os animais têm magnetismo? Sim. Não tem a terapia com animais? Não tem aquele caso em que as crianças, né? Usamos os cavalos, por exemplo, né? A criança, e não melhora? Não é o magnetismo do cavalo que está funcionando? Tem magnetismo nas plantas? As plantas sofrem com o nosso magnetismo? Ou ganham com o nosso magnetismo? Não tem aquelas pessoas que plantam e a planta cresce, fica bonita, rápido? Mas não tem também aqueles casos em que eu tenho aquele meu vasinho em casa e quando a vizinha vem me visitar eu tenho que esconder o vaso, porque se ela olhar para a plantinha vai murchar. Tem isso também ou não tem? Então, na verdade, existe uma interação entre nós, né, e os diversos reinos através do nosso campo magnético, do nosso magnetismo. Aqui, na casa espírita, a gente usa o magnetismo? Vocês aplicam o magnetismo? Sim, faço. Como se aplica o magnetismo aqui? Faço a palavra. No passe. Na hora que a gente está recepcionando alguém, só no olhar, já não tem uma troca magnética? Né? No passe, no abraço, né? Na verdade, é tudo uma troca de energia, né? O magnetismo que eu passei, né? E vocês viram aí o ímã natural, que é hematita, que é magnetita. Pode também ser feito um magnetismo industrial? Existe fabricação de ímãs? Sim. Existe, né? Eu vou passar aqui alguns exemplos de ímã fabricado, para a gente também só ilustrar um pouco. Eu já devo ter feito essa demonstração muitas vezes, não sei quantas, sei lá, mais de 50. Eu sempre falo que tomem cuidado, né, porque tem muita força nessas pecinhas pequenas, e que se elas se juntarem, depois é muito difícil de descolar. Então, sinto uma força de aproximar, agora estou tentando aproximar, elas estão dando força que elas não querem ficar próximas, porque quando os polos são o contrário, né? Ou o contrário, que elas vão puxar muito. Normalmente não passa na primeira fila, já estão coladinhas. Vamos ver se a gente consegue avançar mais. Sabe? Por que as dúvidas vão começar na segunda fila? Mas eu tenho medo. A ideia aqui qual que é? Explique meio rápido. Já acordou? A única coisa que eu quero mostrar é a força. O que eu estou querendo chamar a atenção é a força que existe em dois ímãs tão pequenininhos. Agora, lembre-se do seguinte: como é que a gente faz um ímã artificial industrial? Uma forma é passar corrente elétrica, né, pelo material e se imanta, conforme a gente falou, criou o campo magnético. Uma outra forma é atritar numa mesma direção. Vai se criando um campo magnético. E outra é deixando próximo um do outro
material imantado também imanta o outro. Nós estamos praticando corrente magnética aqui, né? Não é? Quando a gente pratica a corrente magnética, a gente está usando isso? O passe não é uma espécie de imantação? Se nós fechamos o circuito, não estamos fechando o circuito elétrico? Né? Se estamos próximos, por isso que a gente... Opa! Onde fui parar? Por isso que a gente... É diferente você sentir o seu magnetismo, a sua mediunidade numa reunião espírita aqui na casa do que na sua própria casa, na sua residência. Não é diferente? Se a gente está próximo de outros polos, se tem, né, um ajudando o outro e a corrente passando, cria um campo magnético diferente que a gente não tem em casa. Milagre? Não, é ciência, na verdade. Tem uma explicação lógica por detrás disso. Eu não estou com isso querendo dizer que não existe a presença do plano espiritual, dos benfeitores, e sem dúvida é fundamental e importante. Muito bem. Nós estamos falando de energia ou estamos falando de matéria? Quando a gente fala de magnetismo? Energia? Né? A gente dizem que é a mesma coisa, matéria e energia. Será que tem diferença? A ciência diz que a matéria é tudo que tem massa ou volume e ocupa um lugar no espaço. E energia é a capacidade da gente realizar trabalho. Nós estamos hoje muito acostumados em ver transformação de energia, não é? Energia elétrica em luz, energia solar, né? Em diversas formas. Estamos sempre acostumados a ver diversas formas de transformação de energia. Então, transformação de energia é algo bastante normal para nós. Agora, esse sujeito aqui, o Einstein, disse exatamente isso. Matéria e energia, na verdade, é a mesma coisa. Então, aí, nesses últimos anos, depois de Einstein, a ciência mudou muito. Até então, a ciência considerava matéria e energia coisas diferentes da física de Newton. A física de Einstein já está dizendo que é a mesma coisa. A matéria e energia em estado de condensação e a energia é matéria em estado radiante. Então, essa mesa aqui é energia? É energia condensada, né? Então, na verdade, energia e matéria, nós estamos falando a mesma coisa em estados diferentes de condensação. Quando eu estou querendo realizar uma cura, eu estou transferindo o quê? O meu pensamento, o meu amor, a minha energia para modificar um corpo físico, matéria, não é? Que está desagregado. Mas a energia que eu estou transmitindo é a mesma matéria. Só que aquela energia está em estado de concentração maior. Então elas são compatíveis. Por isso que eu consigo, então, né? É possível, então, eu usar a minha energia para modificar a matéria? Não é? Quando se fala, uma cirurgia espiritual que alterou um órgão, milagre, energia, que é a matéria, né, no estado mais sutil, atuando sobre um corpo material. Eu falei que a gente está acostumado em ver formas de transformar matéria em energia. Qual talvez uma forma muito impactante de matéria em energia? Péssimo exemplo, mas o exemplo que todo mundo lembra e põe, olha, a bomba atômica não é uma forma de transformar matéria em energia? Né? O átomo de urânio, né, se transforma numa energia poderosa, infelizmente usada para... Não se preocupe, não morde. Mas cuidado para não machucar o dedo. E tem várias formas também de transformar matéria em energia. Nos Estados Unidos, esse experimento Hall lá, é exatamente isso. Eles procuram transformar pensamento, energia em matéria. Nos livros espíritas, a gente já viu os exemplos de materialização, né, que são muito corriqueiros.
Essa é uma das fórmulas de Einstein, né? Energia é igual a massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado. Mas qual a importância disso? Uma pessoa de 85 quilos. Tem massa aqui? Tem massa. Se eu transformar isso em energia, o que dá para fazer? Um pouco. 85 vezes velocidade da luz ao quadrado. Para ter uma ideia, se eu fosse transformado em energia agora, ia ter energia suficiente para iluminar uma cidade como Lisboa por quanto tempo? Chuta. 300, 400 anos. Né? Meu Deus. Muito mais de 100 anos. Então a gente fala, vocês passam esses disquinhos aí de ímã. Viu a força que tem? Uma coisinha insignificante dessa. Agora, uns brutamontes como nós, imagine a força que a gente não tem. Quem faz essa conta chega à conclusão que a gente tem energia suficiente para iluminar uma cidade durante tantos anos assim. Por que a gente não usa essa energia toda concentrada e condensada para curar quem está sofrendo? Né? Transformar essa energia em algo que vai atuar na matéria que está desequilibrada, que precisa de equilíbrio, e vamos levar alívio aos que sofrem. Né? Milagre? Não. Esforço, estudo, né? E principalmente praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Bom, mas como é que a gente usa esse negócio no processo de cura? Vamos ver algumas definições aí. A gente olhou um pouco o magnetismo mais para o lado de ciência, mais para tentar entender essa relação entre um pouco da ciência e religião que a gente quer usar. Mas existem várias definições de magnetismo animal voltado à cura, né, que é o que nós vamos realmente mais nos interessa aqui. Eu coloquei apenas algumas delas. Uma a gente encontra no Michaelis, e ele diz: magnetismo vem a ser o processo pelo qual o homem, emitindo os fluidos do seu perispírito, age sobre o outro homem, bem como sobre todos os corpos animados e naturais. Ou seja, eu, emitindo fluidos ou energia do meu perispírito, atuo na outra pessoa. A gente está acostumado com isso? Nós acabamos de falar da entrada, no abraço, no aperto de mão. A gente não chega perto de algumas pessoas que a gente nunca conheceu e tem vontade de ficar conversando um tempão. Também não tem aquele caso em que a gente tem vontade de ir embora logo, né? Porque não está legal aí. Não, o que é isso? Né? É o fluido agindo sobre o outro. O que Kardec fala sobre magnetismo? A definição dele: magnetismo não passa do processo de que nós nos servimos para a concentração e liberação do fluido. Essa associação magnífica de todas as forças criadas, o fluido é o circulante que põe todos os seres em vibração um com os outros. Ou seja, magnetismo não passa de nós concentrarmos o nosso fluido e atuarmos sobre o outro. Essa, na verdade, é o magnetismo, é o que a gente faz nos passos. Né? Que fluido? Fluido, energia. Na codificadão de Kardec fala muito de fluido. Né? Se a gente pegar lá no comecinho do Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 27, ele define como tudo, o começo de tudo, Deus, Espírito e matéria. Deus Criador, duas criações, Espírito de um lado, matéria do outro. E no fundo, todo o universo, tudo que a gente conhece se resume a isso. O fluido universal desempenha um papel de intermediário entre o Espírito e a matéria. É o fluido universal o primitivo, esse elemento que permite com que a matéria fique no seu estado que a gente está vendo hoje. A gente conhece o espírito, o fluido cósmico universal? Então, a gente percebe ele.
Hã? Não. Não? Fluido cósmico universal, como definido por Kardec, no fundo é Deus, presente em todo o universo, a sua energia, né? Circulando, mantendo tudo organizado e agregado. A gente percebe essa energia? A energia do Sol, o que é? É uma manifestação do fluido cósmico universal. Quando a gente come uma salada, nós estamos, né, absorvendo essa energia através das plantas, né? Se come um animal, através do animal, né? É o fluido que está presente em todas as formas. Deixa eu parar, depois eu volto. Então tem um fluido, energia que emana de Deus, segundo Kardec, que está presente em tudo no universo, em tudo, mantém tudo equilibrado e organizado, que nos proporciona fonte de energia, fluido cósmico universal. Quando a gente faz uso desse fluido cósmico universal, respirando ar, né, se alimentando, nós estamos absorvendo o fluido cósmico universal e transformando ele em fluido vital. E segundo a definição de Edgar Armand, que é uma energia universal que tudo interpenetra, que é o fluido cósmico universal, nos alimentos, né, em tudo como eu falei, e essa energia é então absorvida por nós seres vivos e transformada no que ele chamou de magnetismo animal. E é isso que mantém o nosso organismo em equilíbrio, que nos dá força, né? A gente absorve isso através de várias formas, principalmente através dos chakras, né? Não vamos entrar muito nesse assunto aqui agora. Mas é interessante o que ele diz, que ele se mostra, quando a gente tem fluido vital insuficiente, a pessoa se torna fraca, doente, né? Os chakras ficam bruxelantes, ou seja, enfraquecidos. Então, o nível de fluido vital que cada um de nós tem é igual? Não, é diferente. Né? De acordo com a nossa capacidade de absorver essa energia que emana de Deus e, né, da forma como a gente vive, se a gente viver sempre equilibrado, mantendo a nossa ligação permanente com Deus, pensamentos elevados, todas as torneirinhas abertas para recebermos, né, as energias de Deus e estarmos sempre em permanente ligação com Ele, nós vamos ficar doentes? Não. A gente consegue isso? Não. Né? A gente, com as nossas imperfeições, com as nossas, né, necessidades materiais, enfim, a gente vai se desviando um pouco desse assunto. A gente vai fechando torneirinhas, a gente vai se desequilibrando, o nosso fluido vital, né, vai se acumulando em algum lugar, faltando em outro, se desequilibrando, e acontece o quê? A gente fica doente. No passe a gente tenta fazer o quê? Reequilibrar. Quem tem um pouco mais, dá para quem tem um pouco menos, onde está faltando, onde está desorganizado, nós vamos tentar organizar isso. Muito bem. Então, Deus, a criação de si, de tudo, tem de um lado a energia inteligente, o espírito, do outro o mundo material, Kardec, que é o fluido cósmico universal, a fonte de tudo. Kardec definiu o perispírito para simplificar, né? Corpo físico, perispírito e espírito, mas na verdade existe um ponto aqui que vai ser importante entre eles. O perispírito merece estudo, tem várias subdivisões, né? Para que a gente possa entender melhor como é que funciona isso dentro do homem, né? A ligação espírito-matéria. O que é o passe magnético? Não é isso que nós acabamos de falar? Quando a gente fala que a gente pode ajudar quem está precisando de ajuda, a gente não faz isso na casa espírita desde muito tempo. O passe magnético não é nada mais, nada menos do que a gente transmitir o fluido vital de um indivíduo para o outro. É só isso. O que é mais?
Muito bem. Que tipo de passe nós aplicamos aqui? Misto. Misto, muito bem, já vou pular direto lá. Então. O passe pode ser humano, espiritual ou misto. Certo? Humano, eu vou aplicar um passe nela, vai ser só a minha energia aplicada. Não vai ter participação nenhuma do plano espiritual, os benfeitores do plano. Isso é o passe humano. A gente pode fazer o passe 100% espiritual. A pessoa senta numa salinha, não tem ninguém aplicando o passe, ela vai ficar lá durante alguns minutos e receber a energia do plano espiritual. 100% espiritual. O passe misto, o que é? Eu estou aplicando a minha energia, o plano espiritual está aplicando a energia dele, eu sou um transmissor, vai uma parte minha, mas vai, né, muito do plano espiritual, junta as duas coisas, né, e vai ser o equilíbrio que ela precisa. A energia do plano espiritual, ela é mais concentrada, pesada, densa, ou é mais sutil do que a minha? Muito mais sutil do que a minha. A minha energia é muito mais densa, muito mais concentrada, né? Se no passe predomina a energia espiritual, ela consegue ser transmitida mais rápido? A energia mais sutil, mais leve, penetra mais rapidamente? Sim, né? Desde que a pessoa também esteja preparada para receber. Desde que a pessoa esteja receptiva. Né? Isso vai ser sempre um motivo muito importante. Por isso que no magnetismo a gente fala em relação fluídica, que é você tem que abrir os canais para que a coisa aconteça. Mas a minha energia, quando eu passo, ela é mais densa, ela demora mais. Então, se em um passe tiver mais energia do encarnado, é de pressupor que esse seja um passe mais demorado? Passe misto tem espiritual e, né, humano. Basicamente todos os passes são mistos que a gente vê em todas as casas, né? O que varia um pouco ela tem mais predominância do espiritual ou mais predominância do humano. Se é mais do espiritual, em posição de mão apenas, e é relativamente rápido, porque o fluido penetra mais rápido e ele vai se distribuir para o organismo como um todo. Se eu pretendo fazer mais uso do meu, porque eu quero atuar num ponto específico do organismo, do corpo físico da pessoa, que está desequilibrado e tem ali uma doença, eu vou usar mais do meu, que é mais denso, que leva mais tempo e que eu tenho que direcionar bem, né? Para que vá naquele ponto que eu quero atuar. Essa é um pouco, a gente está começando a entrar um pouco na diferença entre o passe normal, que a gente está habituado na maioria das casas, com o passe magnético, que tem um componente maior, né, do passista, que leva mais tempo e que vai atuar em algum ponto específico. Quem começou com essa história desse passe, ou dessa transmissão, desse magnetismo animal? Mesmer. Mesmer é esse cidadão aqui, ó. Mesmer é considerado o pai do magnetismo animal. Mesmer era alemão, um médico, estudioso, né? Ele foi um estudioso de Paracelso, que veio aí 200 anos antes dele. Paracelso também foi um físico, químico, enfim. Paracelso acreditava que no universo tinha uma energia e essas energias influenciavam os seres humanos na Terra. Ele procurava ver como a gente podia aproveitar essa energia do universo para beneficiar as pessoas aqui no nosso planeta. Bom, Mesmer gostou dessa ideia e começou a estudar mais. Ele fez curso de medicina, né, teologia, né, na Áustria, na Alemanha, e ele quis ampliar os ensinamentos e os conceitos defendidos por Paracelso.
E ele achava que, né, sempre a gente podia atuar usando essa energia para o equilíbrio e cura das pessoas. Lembraram que naquela época, 1750, 1800, como é que era a medicina na época? Se você entrava num consultório médico com uma dor, com uma enfermidade, com algum problema, quais eram as possíveis formas de ser tratado? Sangria, né? O médico logo te cortava aí para sangrar, ou te dava algum veneno para você vomitar, eram os vomitórios, né? E se o camarada conseguisse sobreviver ao tratamento, ele melhorava. Né? Assim agia, era a medicina, mesmo ele achava que isso aí era muito agressivo, ele achava que podia ter formas mais sutis. E ele passou a pesquisar essa parte do magnetismo animal. Né? Tem muita coisa para falar sobre Mesmer, mas no começo ele achava que os ímãs, ele criou a famosa tina de Mesmer, né? Que era um aparato todo cheio de magnetismo para as pessoas segurarem os cabos e ficavam boas, enfim. Né? Mas depois de muito estudo, então, foi percebendo que não precisava nada daquilo. Não precisava criar aquela tina cheia, complicada, né? Que a própria mão da pessoa fazia a mesma coisa. Não precisava nada. O magnetismo estava dentro de cada um de nós. O problema é que Mesmer tentou focar a vida dele em convencer as academias de medicina da época, principalmente a de Paris, né, que a teoria dele funcionava. E, desde aquela época, né, o que fazia quando, né, alguém aparecia com uma ideia maluca, criava logo uma comissão para estudar. Foram criadas várias comissões para estudar, né, as teorias de Mesmer. Eles iam ver o que Mesmer fazia, né, e depois de vários estudos, de tempo de estudo, chegavam à conclusão. No final de todos esses estudos, a academia lá de Paris chegou à conclusão de que o que Mesmer falava tinha um fundo de verdade, mas que não dava para ser abraçado pela medicina da época como uma forma de conduzir a medicina, que era o que Mesmer queria. Por quê? Porque na época, quando a medicina desenvolvia um processo, como é que funcionava? Olha, para esse tipo de doença, se colocar, né, se der para ela algumas miligramas aí de quinino, né, tantas vezes por dia, pesado e tal, o efeito era esse, então registrado. Né? Quando eles iam lá e olhavam Mesmer aplicar um passe magnético, como é que eles iam medir? O que Mesmer estava dando? Não tinha como medir. Né? Quanto de energia Mesmer deu? E aí via que nela dava um efeito, nele dava um efeito um pouco diferente. Então ele falou, estou vendo que dá efeito, mas não dá para a gente abraçar isso. Né? E foi aí que a teoria de Mesmer ficou meio parada. Né? Mesmer se decepcionou, abandonou quase que a vida inteira dele, ele ficou tentando convencer as academias médicas e foi cuidar da vida dele, fazendo o magnetismo ele mesmo. Depois de Mesmer vieram várias outras pessoas, né? Aí então o nome para quem quiser depois um dia se aperfeiçoar mais. Esses dois primeiros foram estudantes direto de Mesmer. O Marquês de Pousseguir ficou famoso porque ele avançou no sonambulismo, que é uma modalidade interessante vinda do magnetismo, e depois dele veio a hipnose. E o Barão do Poté também tem destaque, porque o Barão do Poté já não era discípulo direto de Mesmer, mas ele se concentrou em divulgar o conhecimento do magnetismo. Ele foi o que criou as primeiras escolas de mesmerismo na França. Allan Kardec, né, foi aluno do Barão do Poté, quando ele ingressou lá em 1823. Muito bem. Passe magnético. Esses são os pontos principais do passe magnético, que é, no fundo, a essência do que a gente está falando aqui, que é o magnetismo. Né? Porque a pergunta sempre fica, bom, mas o que é o passe magnético diferente do passe convencional? Bom, o que ele exige? Boa vontade e desejo sincero de servir.
Pensamento elevado de ligação com o plano espiritual. Alguma novidade? Não. Vou pular aqui um pouco. Reforma moral de quem aplica o passe. Equilíbrio físico e energético. Para você aplicar o passe, estar em condições de ajudar, você tem que estar equilibrado, né? Tem que estar atuante na sua reforma individual, cuidar da sua alimentação, da sua saúde. Isso aqui tudo é normal também? Nenhuma novidade? Não. Né? Tem um conhecimento básico do corpo humano, princípios e processos e aplicação de técnicas. Talvez aí seja um pouquinho diferente, né? Então eu vou tentar ilustrar um pouquinho o que eu estou falando. Imagine a seguinte situação, que acho que é bem típica aqui, e no Brasil a mesma coisa, provavelmente no mundo inteiro. Entra aí pela porta da casa uma pessoa com um profundo estado de depressão. Não consegue sair da cama, ideias suicidas, tristeza, angústia, não tem vontade de fazer nada, né? Falta de prazer para as mínimas coisas. Eu sei que provavelmente isso deve ser raridade aqui. Portugal está cheio. Aí a pessoa entra e fala: preciso de ajuda. Quero que você me ajude através de um passe. Aí você vai falar: tudo bem, vou dar um passe. Vou usar o magnetismo para dar um passe. Ela está sem energia, não é isso? Intuitivamente, o que eu vou querer fazer? Eu vou caprichar pra caramba para dar o máximo da minha energia para ela está sem energia. E eu vou ficar ali doando minha energia com o máximo fervor, durante um bocado de tempo. Sinto que eu estou doando muita energia. Muito bem. Termina o passe. A pessoa vai embora. Certo? Uma semana depois, é o dia da pessoa voltar. Né? Provavelmente o que a gente vai fazer? Eu vou ficar na porta esperando, curioso pra caramba, para vê-la chegar. Espero vê-la sorridente, né? Saltitante, energizada. E aí ela chega e o que acontece? Boa noite, como é que está? Como é que você passou a semana? E o que ela fala? Pior semana que eu tive nos últimos 10 anos. E o que você faz aí? Hã? Bom, agora você tem que dar passe de novo. O que eu vou fazer? Vou fazer exatamente o contrário, não é verdade? Não vou doar energia nenhuma, porque, pelo amor de Deus, piorou pra caramba, mas eu piora mais um pouco, é capaz de nunca mais voltar, né? Não vou doar nada, eu vou só fazer passes dispersivos. Com o maior medo, né? Faço o máximo de dispersivo e fico lá. Muito bem, termino o passe, ela vai para casa, né? Passa mais uma semana. Na semana seguinte eu já nem fico na porta porque eu estou um pouco de medo de ver o que vai acontecer. Mas eu fico lá assim olhando pelo cantinho de olho e tal, daqui a pouco ela chega. Parece que ela está com uma cara boa. Então eu vou lá e na tele vou perguntar: e aí, como é que passou a semana? E o que ela fala? Foi a melhor semana nos últimos 10 anos. Então, estou brincando um pouquinho, mas é bem a história real de como foi o aprendizado dentro do magnetismo. O que a gente aprende com o magnetismo, estudando as enfermidades caso a caso, é que na depressão, né, o que mais acontece nos casos de depressão é a falta de aceitação por parte da pessoa das dificuldades que ela está atravessando na vida. Essa falta de aceitação são bloqueios energéticos que ela provoca. Se a gente pensa nos nossos chakras, né, os chakras como condutor, por onde entram as energias e por onde fluem as energias do nosso corpo, né, são os pontos de canalização e distribuição de energia. Invariavelmente, né, 99,9% das pessoas com depressão profunda tem uma grande concentração de energia, bloqueio energético no chakra esplênico.
então as energias não se distribuem. Eu sempre costumo assim, usar como exemplo, se você está fazendo suco de laranja e usa aquela redinha para coar o suco, chega uma hora que a redinha fica saturada. Não adianta jogar mais suco ali. Você tem que fazer o quê? Limpar a redinha. Então, quando a pessoa está num estado de depressão muito grande, a primeira coisa que a gente tem que fazer qual é? Doar muita energia? A gente tem que descongestionar o esplênico. Então aí tem que dispersar, né? Não é jogar energia fora, mas é tirar o bloqueio para que ela circule. E na hora que a energia voltar a fluir novamente, aí você pode doar onde está faltando, né? Se for necessário, mas começa por aí. Por isso que eu falo um pouco de conhecer, né, princípios básicos, processos, corpo humano. A pessoa está com um problema muito grave no fígado, né? Eu vou concentrar minha energia apontando para onde? Fígado, né? Se eu coloco no ombro, eu coloco no joelho, em qualquer ponto, vai ajudar no fígado? Vai, mas vai perder muito pelo caminho, né? Se eu conseguir, não é o cérebro, não é o pensamento que está, se eu direcionar mais direto, a perda de energia vai ser muito menor. Então aí é que o conhecimento, o estudo, vai fazer. Quando Jesus curava, ele, além de ter muito mais energia, ele sabia onde ele tinha que atuar e atuava diretamente e aquilo resolvia. Não estou querendo nos comparar, né? Nós que temos bem menos, né? Temos que ser muito mais precisos e desperdiçar muito menos. A pessoa chega com um problema de insônia. Como é que você ajuda uma pessoa com insônia? No magnetismo. No organismo a gente tem substâncias que favorecem dormir, né? Melatonina, por exemplo, né? Que é produzida no cérebro. Bom, se eu vou querer ajudar uma pessoa com insônia, eu vou concentrar as minhas energias para, vamos dizer, ajudar a produzir mais melatonina, que está no cérebro, né? Então eu vou procurar atuar na região ativante, vou procurar fazer com que o cérebro seja despertado a produzir mais melatonina. O que normalmente mantém ela acordada à noite? Preocupações, né? Alertas, provavelmente excesso de adrenalina, né? Que mantém ela acesa, agitada, que produz aonde? Nas suprarrenais. Então, nas suprarrenais eu vou fazer o quê? Eu vou tentar amenizar, acalmar, né? Então, o passe magnético, quando a gente fala em estudar um pouco mais para entender como fazer essas coisas e aonde atuar, é para que não... Enquanto a gente está fazendo tudo isso, o plano espiritual está descansando, não? Ele também está atuando, né? Mas o corpo físico é energia concentrada, né? A minha energia mais concentrada tem que ser mais diretamente, né, direcionada. Eu atuo aonde? As energias circulam pelos chakras, como eu falei, né? Tem o corpo físico, que é os órgãos que acabam sofrendo as consequências dos nossos desequilíbrios, né? Nós temos o perispírito, né, que comanda a geração do nosso magnetismo e o direcionamento, mas o corpo que está entre o corpo físico e o corpo e o perispírito é o duplo etérico. Então, na verdade, quando a gente aplica um passe magnético, a gente está principalmente fazendo circular energia nesse campo energético aqui, corpo que está entre o corpo físico e o perispírito, né, chamado duplo etérico. E a gente atua através dos chakras. Algumas técnicas, né, rapidinho. A gente tem que procurar respeitar o fluxo natural de energia. A energia circula, né, fluido cósmico universal, transformado em fluido vital, circula pelo organismo, via de regra, de cima para baixo.
Então os passes magnéticos sempre respeitam cima para baixo. A gente nunca vai fazer, né, tentar colocar energia de baixo para cima, porque vai provavelmente congestionar ou obstruir. Então, de cima para baixo. A velocidade, sentido horário. Quando a gente faz o circular, procuramos, na doação, respeitar o fluxo normal de energia, né, no sentido horário. Melhor forma de eu doar minha energia de ser absorvida pelo outro. A velocidade e a proximidade têm importância? Sim. Né? O duplo etérico, ele está um pouco afastado do corpo físico. A gente precisa tocar na pessoa para transferir energia? Não precisa. Né? Se você estiver relativamente mais próximo da pessoa ao aplicar o passe, você vai estar atuando mais no vórtice do chakra. Então é uma rápida absorção. A gente chama de região ativante. Então, se eu estou querendo fazer com que acione mais melatonina, eu vou atuar na região ativante. Eu quero produzir mais, né? Mais próximo. Se eu quero acalmar, se eu quero diminuir, eu atuo na região calmante, né? Um pouco mais distante, uns 30 centímetros. Se eu fizer um longitudinal bem lento, intuitivamente dá para sentir que eu estou concentrando energia, estou doando energia, né? A pessoa vai receber mais, lento. Se eu quero dispersar essas energias, quero que elas se movimentem mais rápido, eu faço o quê? Dispersivos mais rápidos, né? Então, na verdade, são técnicas simples, né, que respeitam uma certa lógica, para que a gente consiga produzir o efeito necessário. Vou fazer uma pequena prática de magnetismo. Quanto tempo nós temos? Já acabou o tempo? Não. Tá. Bom, Na verdade, já. Seja sempre. então vamos fazer uma prática aqui só, né? E a gente já vai para o encerramento. Tudo bem? Vamos sentir o magnetismo? Então eu peço para que todo mundo, aproveitando que está friozinho, né, procurem, né, ficar nessa posição, sintam, procurem sentir se percebem energia saindo das mãos. Se concentrem mentalizando, vocês estão doando o seu magnetismo, a sua energia através das mãos. Para algumas pessoas sentem mais a energia sair pela palma da mão. Para outros, sente mais sair pelos polegares. Tudo bem, tem algumas pessoas que são palmares, outras são digitais. Da forma que for, se for digital, procure colocar os dedos, se for... Vão aproximando as mãos lentamente. Doando energia pela palma da mão e aproximando. Lentamente. Procurem sentir energia entre as mãos. Procurem sentir resistência quando vocês estão aproximando. Chegando uma certa hora, vai começar a ficar mais difícil aproximar. Vocês estão sentindo o seu próprio magnetismo, o seu próprio fluido entre as mãos. Fique experimentando essa energia. Brinque com a energia um pouquinho. Faça uma bolinha aí, deixe, manuseie essa energia. Né? Afasta, aproxima, afasta, aproxima. Sintam essa energia entre as mãos. Na hora que vocês conseguirem ter um certo domínio sobre essa energia entre as mãos, senti-la bem, vamos aplicar essa energia em algum lugar. Escolha um dos joelhos que vocês têm. Se alguém tiver um joelho um pouquinho mais problemático do que o outro, é naquele que a gente vai aplicar. Se não tiver problema nenhum do joelho e quiser que eu empreste o meu, eu posso passar. Pense num dos dois joelhos de vocês, o que tem mais dificuldade, e aproximem as mãos e envolvam o joelho. Mentalizem aí que vocês estão depositando essa energia, esse magnetismo nesse joelho que está mais problemático. Aí estamos mentalizando que essa energia vai sendo depositada naquele joelho. Só em um. Deixa só naquele.
Deixa alguns segundos, pode afastar as mãos, vamos dispersar as energias das mãos. E o que a gente fez, a gente acabou aplicando um alto passe magnético, a nossa energia no joelho. Será que funcionou? Para que a gente não saia daqui, ninguém saia daqui mancando, vamos fazer um outro. Vamos fazer o seguinte agora. Dispersamos a energia. Sem doar nenhuma energia, aproxime as mãos no outro joelho. Naquele outro, não naquele que vocês doaram energia, no outro. Sintam como ele está. Só um pouquinho. Aí já passa a mão para aquele joelho onde vocês doaram a energia. Vê se vocês conseguem perceber diferença entre um joelho e o outro. Um está mais quente, você sente mais energia na palma da mão. Que energia é essa? A energia, o nosso magnetismo que nós vamos aí. O que nós vamos fazer agora? Dispersar essa energia. Movimentar, para não ficar no joelho, para ninguém sair mancando. Né? É só assegurar que... Não pode deixar não, a energia no joelho ruim? Ela vai estar. Só que para não ficar concentrada e acumulada, o dispersivo que a gente faz não é jogar energia fora, é fazer energia circular. Para encerrar, pessoal, perguntas, dúvidas? Esta dádiva de energia pode-se pôr em qualquer parte do nosso corpo? Como? Esta dádiva de energia nossa pode-se fazer em qualquer parte do corpo, desde que tenhamos acesso a ele? Qualquer parte do nosso corpo. As pessoas vão falar, bom, tudo bem, eu posso fazer um autopasse, né, de qualquer forma, de qualquer jeito? Pode. Qual é o cuidado que tem que ter? Se eu estou bem, no geral eu estou bem, tenho um problema só no joelho, por exemplo, tenho um problema aí de um... Né? Perfeitamente eu posso fazer um autopasse. Agora, se eu, por exemplo, estou com um problema mais sério no meu fígado, por exemplo, todo o meu aparato energético está desequilibrado por conta disso, eu, na verdade, não tenho condições de me ajudar, porque eu estou, como um todo, desequilibrado, eu estou precisando de ajuda. Aí eu tenho que recorrer a alguém que me ajude. Né? Se é uma coisa mais pontual, assim, e eu estou bem, eu consigo fazer. Né? Mas senão não, tem que ser alguém que possa nos ajudar. Alguma outra pergunta, comentário? Não, quero agradecer. Foi espetacular. Adorei. Ótimo, eu agradeço. Uma pergunta para vocês. Passe magnético cura qualquer coisa? Posso curar um câncer com passe magnético? É energia? O câncer é um tumor acumulado, né, que é uma matéria concentrada. Eu posso fazer uso da minha energia para curá-lo? Eu posso encapsular esse tumor maligno para que ele não receba energia? Posso. Eu posso destruí-lo? Posso. Tem que ter determinados cuidados, dependendo de onde você vai estar fazendo, sem dúvida nenhuma. Porém, a gente não deve esquecer de uma coisa. Em muitos casos, o que é a doença? De repente, a doença é a própria cura daquele ser humano. Né? Aquele processo de doença, naquele momento, é um expurgo de energia necessário para a experiência dele naquele momento para levá-lo à frente. Nós, como magnetizadores, vamos alterar essa lei natural? Não. Né? Então a gente não vai curar, a gente vai sim provocar alívio, dar forças para que essa experiência seja uma experiência mais, né, evolutiva possível para a pessoa. Mas não. A pessoa que está menos ávida de menos fé, menos propícia a receber os benefícios do passe magnético, vai ser beneficiada? Vai, mas provavelmente ou certamente menos do que uma outra que esteja mais integre, né, e vá para o tratamento com mais fé. Então, na verdade, o magnetismo nunca vai te dar segurança e certeza de que vai curar tudo. Ele pode, né? Mas a gente vai estar sempre
né, sujeito às leis maiores da natureza. Uma outra coisa importante, eu falando aqui, muita gente fica com a impressão de que então a gente não precisa do plano espiritual. A gente acredita o seguinte: quando a gente vai para um passo, num processo de cura, para seguir o que Jesus nos diz, ide e curai, a gente tem que ir com a fé e a confiança e com a vontade de fazer o máximo que eu posso para ajudar a outra pessoa, né? Independentemente do plano espiritual. Eu não vou delegar esse problema para o plano espiritual. Eu vou fazer o melhor de mim, mas eu tenho a plena convicção, sinto e percebo isso o tempo inteiro, que eu não conseguiria fazer nada se eles não estivessem juntos, né, atuando. Porque sempre que a gente tiver com a vontade sincera e desinteressada de ajudar alguém, nós nunca estaremos sozinhos. Nós sempre vamos ser amparados pelo plano espiritual. Mas o resultado vai ser muito mais eficiente quanto melhor preparados nós estivermos, né? No André Luiz está cheio de exemplos em que ele fala que boa vontade só não basta. E a gente vive num mundo em que a gente acha que a mediunidade curadora é um milagre que Deus reservou a poucos, quando Jesus deixou claro que não é verdade. Todos nós temos essa capacidade. Basta que a gente tenha fé, confiança e dedicação para o estudo. Só falei aqui do 12º M, o Amaro mencionou no começo, né, que vai estar na segunda, vai estar na próxima semana no Porto. Vejam bem, é a 12ª edição do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. A gente pode estar olhando achando que é uma novidade, parece, né? 12º, né? Muitos deles feitos no Brasil, teve nos Estados Unidos e está tendo agora em Portugal. Tá? Então, a oportunidade está aí para todos nós. Muito obrigado pela atenção de vocês todos. Obrigada.